Ele só queria tirar satisfações. Mas quando a ligação foi atendida, o mundo parou. Do outro lado da tela, 3 bebés o encaravam com os olhos que ele conhecia bem. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias continuando. O barulho constante da Avenida da Liberdade não conseguia penetrar as janelas de vidro triplo do 42º andar. Rafael Mendonça ajustou os punhos da camisa italiana e observou a cidade de Lisboa se estender infinitamente abaixo de seus pés, um mar de concreto e ambição que ele dominava como poucos. Aos 35 anos, havia transformado uma pequena pousada herdada do avô em um império hoteleiro que se espalhava por todo o Portugal, com propriedades de luxo em Cascais, Óbidos, Sintra e as principais cidades do país. Sua rotina era milimetricamente planeada. Acordava às 5 da manhã, 2 horas de academia no fitness center privativo do edifício, banho gélido, café preto sem açúcar, enquanto revisava relatórios financeiros. As reuniões começavam às 8 em ponto, uma sucessão de negociações, análises de mercado e decisões que movimentavam milhões. Almoçava sozinho no escritório, trabalhava até às 9 da noite e voltava para o apartamento duplex nas Avenidas Novas, onde jantava algo preparado pela governanta e revisava projetos até adormecer com o laptop sobre o peito. Era uma vida de precisão absoluta, onde cada minuto tinha propósito e cada decisão visava um resultado mensurável. Rafael orgulhava-se dessa disciplina quase militar que o havia levado ao topo, mas secretamente começava a questionar o vazio que crescia dentro dele a cada conquista profissional. As mulheres que passavam por sua vida eram sempre do mesmo círculo social, sofisticadas, ambiciosas, interessadas nos benefícios que seu status proporcionava. Relacionamentos estratégicos que duravam algumas semanas ou meses, até que o tédio mútuo os levasse a um rompimento educado e sem traumas. Foi durante a apresentação de um projeto de revitalização para seu novo resort no litoral da Costa Vicentina que seus olhos encontraram os dela pela primeira vez. A reunião acontecia na sede da empresa, uma sala envidraçada com vista panorâmica da cidade. 5 escritórios de arquitetura concorriam ao contrato, apresentando propostas para transformar uma área degradada de Vila Nova de Mil Fontes em um complexo hoteleiro sustentável e integrado à natureza local. Quando chegou a vez da Estúdio Verde Arquitetura, uma empresa pequena que Rafael só havia incluído, na concorrência por recomendação insistente de seu gerente de projetos, uma mulher entrou na sala, carregando plantas em vasos, pedaços de madeira de demolição e fotografias de comunidades piscatórias tradicionais. Ela se chamava Luna Carvalho, tinha 28 anos, cabelos cacheados que se recusavam a ficar presos no coque que tentava formar, e os olhos mais expressivos que Rafael já havia visto. Enquanto os outros escritórios apresentaram maquetes digitais e projeções de lucro, Luna espalhou seus materiais pela mesa e começou a contar histórias. Falou sobre as famílias de pescadores que viviam há gerações naquela região, sobre as espécies nativas de plantas que poderiam ser preservadas e integradas ao projeto, sobre como a arquitetura poderia dialogar com a paisagem sem agredi-la. Mostrou croquis feitos à mão onde o resort parecia brotar naturalmente da terra, com telhados verdes, materiais locais e espaços que respiravam junto com o mar. Rafael encontrou-se completamente hipnotizado, não apenas pela proposta inovadora, que desafiava todos os conceitos tradicionais de hotelaria de luxo que ele conhecia, mas pela paixão genuína que emanava de cada palavra que Luna pronunciava. Ela falava de sustentabilidade não como uma estratégia de marketing, mas como uma filosofia de vida. Seus olhos brilhavam quando descrevia como os hóspedes poderiam participar de oficinas com artesãos locais, experimentar a culinária regional autêntica e participar de projetos de conservação marinha. Quando a apresentação terminou, Rafael percebeu que havia tomado uma decisão impulsiva pela primeira vez em anos. Contra todas as recomendações de sua equipa, que favorecia uma proposta mais conservadora e lucrativa, ele escolheu o projeto de Luna.
A justificativa oficial foi que a sustentabilidade era uma tendência de mercado promissora. A verdade era que ele precisava entender melhor aquela mulher que havia conseguido despertar algo em seu peito que ele pensava ter enterrado há muito tempo. As reuniões de desenvolvimento do projeto começaram na semana seguinte. Luna chegava sempre com uma mochila de canvas desbotada, cheia de anotações rabiscadas em cadernos velhos, amostras de plantas e livros sobre arquitetura vernacular. Ela morava em uma kitnet no bairro Alto, um bairro boêmio que Rafael só conhecia por referências, e trabalhava em um pequeno escritório compartilhado com outros arquitetos independentes. Sua vida era o oposto completo da dele. Improvisada, criativa, financeiramente apertada, mas surpreendentemente rica em experiências autênticas. Durante os primeiros encontros profissionais, Rafael manteve sua postura executiva habitual, mas Luna tinha uma capacidade desconcertante de desarmar suas defesas. Ela o questionava diretamente quando discordava de alguma decisão, ria abertamente quando ele usava jargões corporativos excessivamente formais e tinha o hábito irritante de olhar diretamente em seus olhos quando falava, como se pudesse ler sua alma através deles. Foi em uma viagem de reconhecimento ao terreno em Vila Nova de Mil Fontes que a relação entre eles mudou definitivamente de tom. Luna havia insistido que Rafael precisava conhecer pessoalmente a área para entender sua proposta. Então eles passaram 2 dias caminhando pela mata mediterrânea, conversando com moradores locais e observando os padrões de luz e vento que influenciariam o projeto. Rafael, acostumado ao conforto dos hotéis 5 estrelas, encontrou-se dormindo em uma pousada simples administrada por uma família piscatória, comendo peixe grelhado na brasa e ouvindo histórias antigas contadas por pescadores idosos. Na segunda noite, eles caminharam pela praia sob um céu estrelado que Rafael não via há anos. Luna falou sobre sua infância na beira interior, filha de um professor e de uma costureira, sobre como havia conseguido uma bolsa para estudar arquitetura na Universidade de Lisboa e como seus pais haviam vendido a casa para ajudar a pagar suas despesas em Lisboa. Ela contou sobre seus sonhos de criar projetos que tivessem impacto social real, de trabalhar com comunidades carentes, de provar que a arquitetura podia ser uma ferramenta de transformação e não apenas de ostentação. Rafael encontrou-se compartilhando memórias que nunca havia contado para ninguém. Falou sobre o avô, um imigrante português, que havia começado com uma pensão humilde no centro de Lisboa e sonhava em oferecer hospitalidade de qualidade para viajantes com poucos recursos. Contou como, depois da morte do avô, havia transformado esse sonho simples em um negócio de milhões, mas que às vezes se perguntava se não havia perdido a essência original no caminho. Pela primeira vez em anos, Rafael permitiu-se ser vulnerável, questionando se o sucesso financeiro realmente compensava a solidão que sentia todas as noites em seu apartamento de luxo. Quando voltaram a Lisboa, algo fundamental havia mudado entre eles. As reuniões profissionais se estendiam por horas, evoluindo para conversas sobre literatura, cinema, filosofia de vida. Rafael descobriu que Luna lia vorazmente, frequentava peças de teatro experimental em espaços alternativos e tinha uma paixão por plantas que transformara sua pequena kitnet em um jardim suspenso. Ela, por sua vez, ficou fascinada ao descobrir que por trás da fachada empresarial havia um homem culto, inteligente e profundamente carente de conexões humanas autênticas. O primeiro encontro fora do contexto profissional aconteceu quase por acidente. Rafael havia terminado uma reunião mais cedo e decidiu passar no escritório de Luna para discutir alguns detalhes do projeto. Encontrou-a no terraço do prédio, regando uma horta improvisada que havia criado com os outros arquitetos. Ela estava descalça, com as mãos sujas de terra, cantarolando uma música que ele não reconheceu. A cena era tão oposta ao mundo corporativo, ao qual estava acostumado, que Rafael ficou parado na porta por alguns minutos, apenas observando. Luna percebeu sua presença e sorriu, convidando-o para conhecer suas plantas. Ela explicou cada espécie com o mesmo entusiasmo que dedicava aos projetos arquitetônicos, contando histórias sobre como havia conseguido cada muda,
quais técnicas de cultivo estava experimentando, como aquele pequeno espaço verde no meio da cidade a ajudava a manter a sanidade mental. Rafael encontrou-se genuinamente interessado, fazendo perguntas, tocando as folhas, inalando os aromas das ervas aromáticas. Quando ela sugeriu que fossem tomar um café em uma pastelaria próxima, Rafael sentiu um impulso estranho de aceitar. Eles caminharam pelas ruas do bairro Alto, Luna cumprimentando moradores que conhecia, parando para acariciar cães de rua, comentando sobre a arquitetura dos casarões antigos, que resistiam à especulação imobiliária. O café escolhido por ela era um lugar minúsculo, com mesas de madeira marcada, chávenas desemparelhadas e um dono que a conhecia pelo nome. Sentados naquele ambiente simples e acolhedor, Rafael experimentou algo que não sentia há anos: a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Luna falava animadamente sobre um projeto social que estava desenvolvendo paralelamente ao trabalho dele, uma proposta de habitação popular feita com materiais sustentáveis e técnicas de ajuda comunitária. Seus olhos brilhavam quando descrevia como as famílias participariam da construção de suas próprias casas, criando não apenas moradias, mas uma comunidade verdadeira. Rafael ouviu cada palavra com atenção crescente, percebendo como a perspectiva dela sobre sucesso e realização profissional era radicalmente diferente da sua. Para Luna, o maior prêmio não eram os zeros na conta bancária, mas as cartas de agradecimento de famílias que haviam se mudado para casas que ela havia projetado, as fotos de crianças brincando em praças que ela havia criado, o conhecimento de que seu trabalho deixava o mundo um pouco melhor. Quando se deram conta, havia escurecido e eles ainda estavam conversando. Rafael ofereceu-se para levar Luna em casa, mas ela preferiu ir de metro como sempre fazia. Ele insistiu em acompanhá-la até a estação, uma experiência completamente nova para alguém que não usava transporte público há mais de 15 anos. No vagão cheio, prensados entre trabalhadores voltando para casa, Rafael sentiu uma proximidade física com Luna que o perturbou de forma inesperada. Nos dias seguintes, Rafael encontrou-se pensando constantemente naquele encontro casual. Durante reuniões importantes, sua mente vagava para a imagem de Luna de pés descalços no terraço, para o som de sua risada no café, para a intensidade de seu olhar quando falava sobre seus sonhos. Ele começou a inventar desculpas para passar pelo escritório dela, sempre encontrando algum detalhe do projeto que precisava ser discutido pessoalmente. Luna parecia perceber suas intenções, mas respondia com a mesma naturalidade desarmante que caracterizava toda a sua personalidade. Ela o convidava para almoçar em restaurantes populares do centro da cidade, para assistir a filmes em cinemas de rua, para caminhar pelo Parque Florestal de Monsanto nos fins de semana. Gradualmente, Rafael foi descobrindo uma Lisboa que nunca havia conhecido, vista através dos olhos de alguém que valorizava as pequenas belezas e os momentos simples. A primeira vez que se beijaram foi durante uma dessas caminhadas no parque. Era um domingo de outono. O sol filtrava suavemente através das árvores, e eles haviam parado para observar um grupo de idosos jogando xadrez perto do lago. Luna comentou sobre como aquele espaço público funcionava como uma extensão das casas das pessoas, um lugar onde a cidade se tornava mais humana e acolhedora. Rafael, impulsivamente, segurou seu rosto entre as mãos e a beijou, sentindo como se estivesse acordando de um longo período de adormecimento emocional. A partir desse momento, eles começaram a construir uma rotina doce e íntima que transformou completamente o mundo de Rafael. Ele ainda mantinha seus compromissos profissionais, mas passou a reservar noites e fins de semana para ficar com Luna. Descobriu o prazer de cozinhar juntos na pequena cozinha dela, de assistir a filmes antigos no sofá desgastado, de acordar aos sábados sem hora marcada e passar a manhã inteira na cama conversando sobre tudo e nada. Luna, por sua vez, trouxe uma leveza e uma perspectiva completamente nova para a vida de Rafael. Ela o ensinou a valorizar momentos que antes passavam despercebidos: o gosto de um café bebido sem pressa, a satisfação de cuidar de uma planta e vê-la crescer, a alegria de descobrir uma rua nova durante uma caminhada sem destino.
Com ela, Rafael começou a questionar pela primeira vez se o verdadeiro sucesso não poderia ser medido em termos de felicidade e conexão humana, ao invés de apenas números e conquistas materiais. Foi justamente nesse momento de aparente estabilidade emocional que surgiu a oportunidade que mudaria tudo. A rede hoteleira de um concorrente falira após um escândalo de corrupção, e suas propriedades estratégicas no porto estavam sendo leiloadas. Rafael viu ali a chance de expandir definitivamente para o mercado portuense, consolidando sua posição como o principal empresário hoteleiro do país. O projeto exigiria sua presença integral no porto por pelo menos 2 anos, trabalhando 16 horas por dia para reestruturar as operações e estabelecer sua marca na cidade invicta. A perspectiva de trabalhar intensamente não o assustava. Afinal, sempre havia sido sua zona de conforto. O que o aterrorizava era a crescente dependência emocional que sentia em relação à Luna, uma vulnerabilidade da qual sempre havia fugido como de uma doença contagiosa. Durante noites insones, Rafael analisava a situação com a frieza de sempre, concluindo que estava perdendo o controle sobre sua vida emocional, algo que poderia comprometer sua capacidade de tomar decisões racionais nos negócios. Tomado pelo medo de se tornar fraco, de permitir que sentimentos comprometessem sua eficiência empresarial, Rafael tomou a decisão mais cobarde de sua vida. Preparou meticulosamente uma despedida que julgava elegante e racional. Marcou um jantar especial no restaurante onde haviam se encontrado pela primeira vez. Escolheu palavras cuidadosas para explicar que a oportunidade no porto era importante demais para ser desperdiçada, que a distância tornaria tudo mais difícil, que seria melhor para ambos seguirem caminhos separados. Quando Luna chegou ao restaurante naquela noite fatal, carregava uma garrafa de vinho especial que havia guardado por meses e uma pequena caixa dourada embrulhada com cuidado. Seu sorriso iluminado morreu em seus lábios quando Rafael começou seu discurso ensaiado sobre como sua carreira estava entrando em uma nova fase, como ele precisava se concentrar totalmente nos negócios, como achava melhor terminarem enquanto ainda tinham boas lembranças um do outro. Luna ouviu tudo em silêncio, seus olhos se enchendo gradualmente de lágrimas que se recusava a derramar. Quando ele terminou sua explicação racional, ela simplesmente perguntou: "É isso? Você vai terminar comigo porque conseguiu um negócio no porto?" A frieza de sua voz cortou Rafael mais profundamente do que qualquer grito poderia fazer. Ela continuou, com uma dignidade que o destroçou: "O que dói não é a distância, Rafael. É você achar que eu não seria forte o suficiente para enfrentá-la. Eu teria reorganizado minha vida inteira por amor, criado uma filial do escritório no porto, trabalhado remotamente, qualquer coisa. Mas percebo agora que fui a única a acreditar que tínhamos um futuro." Luna se levantou da mesa, deixou a caixa dourada sobre a mesa e saiu do restaurante sem olhar para trás, carregando consigo a dignidade ferida e o coração despedaçado. Rafael ficou sozinho, olhando para o embrulho que ela havia deixado. Quando finalmente teve coragem de abrir, encontrou um peso de papel artesanal contendo uma miniatura perfeita da cidade de Lisboa, esculpida em madeira, com uma inscrição gravada na base: "Porque todos os caminhos te levam a casa." Rafael mergulhou de cabeça no projeto portuense, com a mesma intensidade que aplicava a todos os seus empreendimentos, mas dessa vez carregava um peso extra no peito que não conseguia ignorar completamente. Instalou-se em uma cobertura na Foz do Douro, transformou uma sala inteira em escritório improvisado e começou a trabalhar 18 horas por dia para reestruturar as propriedades adquiridas. O Hotel Ribeira Palace seria renovado para competir diretamente com os grandes nomes internacionais, enquanto uma pousada histórica na Ribeira se tornaria um boutique hotel focado em turismo cultural. As primeiras semanas no Porto foram um turbilhão de reuniões com arquitetos, negociações com fornecedores, entrevistas com a imprensa especializada e visitas técnicas às propriedades. Rafael forçava-se a manter a agenda ainda mais intensa que o normal,
como se pudesse afogar na quantidade de trabalho a saudade que sentia de Luna e o vazio que sua ausência deixara em sua rotina. Acordava antes das 5, corria na praia da Foz do Douro até o sol nascer, depois seguia direto para as obras sem dar tempo para que sua mente vagasse. Mas mesmo no meio das negociações mais complexas, sua mente traía sua determinação de seguir em frente. Lembrava-se do cheiro dos cabelos de Luna quando ela se aconchegava contra seu peito, do som de sua risada ecoando pela kitnet, da forma apaixonada como ela falava sobre arquitetura sustentável. À noite, sozinho na cobertura luxuosa com vista para o Rio Douro, Rafael pegava-se olhando para o telemóvel, digitando mensagens que nunca enviava, imaginando como seria dividir aquele pôr do sol espetacular com alguém que realmente amava. Enquanto isso, em Lisboa, Luna tentava desesperadamente reconstruir sua vida depois do baque emocional que havia sofrido. Nos primeiros dias após o rompimento, ela mal conseguiu sair da cama, alternando entre crises de choro e uma raiva profunda de si mesma por ter se entregado tão completamente a uma relação que, no final, significava tão pouco para Rafael. Seus sócios no escritório compartilhado a cercaram de cuidado e compreensão, assumindo temporariamente alguns de seus projetos enquanto ela tentava processar a perda. Determinada a superar a dor, Luna mergulhou em uma reforma completa de sua vida. Mudou todos os móveis de lugar na kitnet, doou as plantas que Rafael havia ajudado a escolher, cortou o cabelo bem curto em um impulso de renovação. Aceitou 2 projetos novos, um conjunto habitacional popular em Chelas e a revitalização de uma praça na Cova da Moura, que a obrigariam a trabalhar com ainda mais intensidade. Passou a frequentar aulas de cerâmica aos sábados e começou um projeto voluntário de jardinagem comunitária na periferia, tentando preencher o tempo livre com atividades que nutrissem sua alma ferida. Foi durante a segunda semana de março, quase 3 meses após o rompimento, que Luna começou a perceber mudanças estranhas em seu corpo. Sentia-se mais cansada que o normal, mesmo dormindo suas 8 horas habituais, e desenvolveu uma aversão súbita ao café, que sempre havia sido sua bebida favorita. Inicialmente, atribuiu os sintomas ao estresse emocional e ao excesso de trabalho, mas quando sua menstruação atrasou pela segunda vez consecutiva, uma possibilidade aterrorizante começou a se formar em sua mente. Na quinta-feira de manhã, Luna saiu mais cedo do escritório com a desculpa de uma consulta médica e caminhou até uma farmácia em um bairro distante, onde tinha certeza de que não encontraria nenhum conhecido. Comprou 3 testes de gravidez de marcas diferentes, voltou para casa e trancou-se no WC com as mãos tremendo. O primeiro teste mostrou 2 linhas rosa bem definidas, o segundo também. O terceiro confirmou o que ela já sabia em seu coração. Estava grávida de Rafael. O choque inicial foi tão intenso que Luna teve que se sentar no chão frio do WC para não desmaiar. Por alguns minutos, sua mente simplesmente se recusou a processar a informação. Como isso era possível? Eles sempre haviam sido cuidadosos, usado proteção em todos os momentos íntimos que compartilharam. Mas então, lembrou-se de uma noite específica, 2 semanas antes do rompimento, quando se entregaram um ao outro com uma paixão mais intensa que o usual, quando o preservativo havia estourado. E eles decidiram que não havia problema, porque era um período seguro do ciclo dela. Depois do choque, veio o medo. Luna calculou rapidamente que estava com aproximadamente 8 semanas de gestação, tempo suficiente para que os primeiros sintomas começassem a aparecer. Ela estava sozinha, financeiramente instável, morando em um espaço minúsculo que mal cabia uma pessoa, quanto mais um bebê. Seus pais viviam na beira interior com uma reforma apertada e não teriam condições de ajudá-la financeiramente. O pai do bebê estava no Porto, construindo seu império hoteleiro e deixando claro que não queria nenhum tipo de relacionamento com ela. Durante 3 dias, Luna manteve a descoberta em segredo absoluto, fingindo normalidade no trabalho, enquanto sua mente trabalhava freneticamente, tentando processar a nova realidade.
Ela pesquisou obsessivamente sobre gravidez precoce, custos de pré-natal, direitos trabalhistas de mães solteiras, creches públicas na região. À noite, deitada na cama, colocava a mão sobre a barriga, ainda lisa, e tentava imaginar como seria criar um filho sozinha. Se teria força emocional e recursos práticos para dar conta de tamanha responsabilidade. No domingo de manhã, Luna finalmente reuniu coragem para tentar contatar Rafael. Ligou para o número dele várias vezes, mas todas as chamadas caíam diretamente na caixa postal. Tentou mandar mensagens pelo WhatsApp, mas percebeu que havia sido bloqueada. Enviou e-mails para o endereço pessoal dele, que retornaram com mensagem de caixa postal cheia. Era como se Rafael tivesse apagado completamente qualquer possibilidade de comunicação entre eles. Desesperada e sem outras opções, Luna lembrou-se de Fernanda Mendonça, irmã mais nova de Rafael e única pessoa da família dele que conhecia superficialmente. Fernanda era uma executiva de moda de 30 anos, formada em administração pela Universidade de Lisboa, que trabalhava na diretoria de uma marca internacional de roupas femininas. Ela havia aparecido algumas vezes nos encontros sociais que Luna participara com Rafael, sempre impecavelmente vestida, educada, mas distante, claramente protegendo o irmão de qualquer influência externa que pudesse comprometer seus negócios. Luna conseguiu o número de Fernanda através de uma busca nas redes sociais e ligou em uma segunda-feira pela manhã com o coração disparado. A conversa foi tensa desde o primeiro momento. Fernanda atendeu com frieza, deixando claro que sabia sobre o rompimento e que considerava Luna responsável por qualquer sofrimento emocional que Rafael pudesse estar passando. Quando Luna finalmente conseguiu explicar o motivo da ligação, que estava grávida e precisava urgentemente falar com Rafael, houve um silêncio longo e pesado do outro lado da linha. Fernanda, depois de alguns minutos, disse que entendia a situação e que contaria tudo para Rafael no momento apropriado, quando ele estivesse menos sobrecarregado com o projeto portuense. Prometeu que Luna receberia uma resposta em breve e pediu para que ela não tentasse mais nenhum tipo de contato direto, pois isso poderia prejudicar as negociações delicadas que Rafael estava conduzindo no porto. Luna, ingenuamente, acreditou que finalmente havia encontrado uma mediadora sensata e esperou ansiosamente pelo retorno prometido. Fernanda, no entanto, jamais passou a informação para Rafael. Convencida de que estava protegendo o império que a família havia construído ao longo de décadas, ela decidiu que uma gravidez indesejada seria uma distração perigosa, que poderia comprometer a capacidade de concentração de Rafael no momento mais crucial de sua carreira. Em sua mente calculista, Luna era apenas mais uma mulher interessada em se aproveitar da riqueza dos Mendonça, e a gravidez representava uma tentativa de chantagem emocional para reconquistar Rafael. Semanas se passaram sem nenhuma resposta. Luna ligava periodicamente para Fernanda, que sempre dava desculpas vagas sobre Rafael estar muito ocupado, prometendo que falaria com ele na semana seguinte, ou assim que ele voltasse de uma viagem de negócios. Gradualmente, Luna começou a perceber que estava sendo enrolada, mas não tinha mais nenhuma alternativa para alcançar o pai de seu filho. Quando completou 12 semanas de gestação, Luna fez sua primeira ultrassonografia em uma clínica popular conveniada ao Serviço Nacional de Saúde, SNS. A técnica demorou mais tempo que o normal fazendo o exame, franzindo a testa enquanto movia o transdutor sobre sua barriga. Depois de alguns minutos tensos, ela sorriu e disse: "Mãe, prepare-se para uma surpresa. Você está esperando trigêmeos." Luna olhou para a tela sem entender imediatamente o que estava vendo, até que a técnica apontou 3 pequenos pontos pulsantes. 3 corações batendo forte e saudável dentro de seu ventre. A descoberta de que carregava 3 bebés trouxe uma mistura avassaladora de terror e euforia. Luna saiu da clínica cambaleando, com as imagens do ultrassom tremendo em suas mãos, tentando processar como sua vida havia se transformado completamente em questão de minutos. 3 bebés significavam 3 vezes mais responsabilidade, 3 vezes mais despesas,
3 vezes mais amor para dar. Sentou-se em um banco na praça em frente à clínica e chorou por 1 hora, deixando que toda a pressão emocional dos últimos meses finalmente extravasasse. Nos dias seguintes, Luna entrou em modo de sobrevivência total. Calculou e recalculou suas finanças, pesquisou preços de fraldas, berços, carrinhos triplos, roupas de bebê. Transformou sua kitnet de 40 metros quadrados em um verdadeiro projeto de engenharia, desenhando plantas de como caberia 3 berços, um trocador, espaço para a amamentação e ainda algum lugar para ela dormir. Vendeu sua bicicleta, alguns móveis desnecessários e uma pequena herança em joias que guardava da avó para formar um fundo de emergência. Seus pais, quando souberam da gravidez durante uma visita que Luna fez à beira interior, reagiram com uma mistura de preocupação e apoio incondicional. Dona Maria, sua mãe, chorou ao saber que seria a avó de trigêmeos, enquanto o Sr. Antônio ficou em silêncio por alguns minutos antes de perguntar sobre o pai das crianças. Luna contou uma versão resumida da história, sem entrar em detalhes, sobre a riqueza de Rafael ou as tentativas frustradas de comunicação. Seus pais ofereceram o pouco que podiam, apoio emocional, algumas economias modestas e a promessa de que estariam presentes quando os bebés nascessem. Durante o 2º trimestre da gestação, Luna desenvolveu uma rotina adaptada às limitações físicas crescentes. Trabalhava principalmente em casa, desenvolvendo projetos que podiam ser executados remotamente. Seus sócios no escritório compartilhado foram compreensivos e ajudaram a redistribuir as visitas técnicas que exigiam deslocamento. Ela passou a frequentar um grupo de gestantes no posto de saúde do bairro, onde conheceu outras mulheres em situações parecidas e encontrou apoio emocional precioso. As noites eram o momento mais difícil. Sozinha na kitnet que ia ficando cada vez mais apertada conforme sua barriga crescia, Luna conversava com os bebés, contando histórias sobre o pai que eles provavelmente nunca conheceriam. Não o fazia com amargura, mas com uma melancolia doce, tentando manter viva a memória dos momentos felizes que havia vivido com Rafael. Ela sabia que seria injusto criar os filhos com ressentimento, então tomou a decisão consciente de falar sobre Rafael como um homem bom, que havia tido medo, não como um vilão que as havia abandonado. Durante o 3º trimestre, conforme a data do parto se aproximava, Luna enfrentou limitações físicas cada vez maiores. Carregar 3 bebés aos 7 meses era uma tarefa hercúlea que deixava sua coluna dolorida e suas pernas inchadas. Ela teve que parar completamente de trabalhar e passou a depender das pequenas economias que havia conseguido juntar e da ajuda esporádica de amigos próximos. Transformou a preparação do enxoval em um projeto quase matemático, comprando apenas o essencial e pesquisando promoções obsessivamente. A última tentativa de contatar Rafael aconteceu na 35ª semana de gestação. Luna ligou diretamente para a sede da empresa em Lisboa e conseguiu falar com a secretária dele, explicando que era uma questão pessoal urgente, relacionada à arquitetura do projeto de Vila Nova de Mil Fontes. A secretária, depois de consultar a agenda, informou que o Sr. Mendonça estava no Porto há meses e não tinha previsão de retorno, sugerindo que Luna enviasse um e-mail detalhado que seria encaminhado. Era a confirmação final de que ele realmente não queria nenhum tipo de comunicação com ela. O trabalho de parto começou em uma madrugada fria de agosto, 3 semanas antes da data prevista. Luna acordou com contrações regulares e uma pressão intensa no baixo ventre. Chamou um táxi, pegou a mala que mantinha pronta há semanas e seguiu sozinha para o Hospital de Santa Maria, onde havia feito todo o pré-natal. Durante o trajeto, entre uma contração e outra, ela ligou para sua mãe, avisando que os bebés estavam chegando e pediu para que ela viesse para Lisboa assim que possível. O parto foi longo e complicado. Carregar trigêmeos havia cobrado um preço alto do corpo de Luna, que passou 14 horas em trabalho de parto antes que os médicos decidissem por uma cesariana de emergência. Ela entrou no centro cirúrgico às 3 da manhã, exausta, mas determinada a trazer seus filhos ao mundo com segurança.
Durante a cirurgia, ouvindo os primeiros choros dos bebés, Luna chorou de alívio e gratidão, sabendo que havia conseguido chegar até ali sozinha e que agora tinha 3 razões poderosas para continuar lutando. Gabriel nasceu primeiro, pesando 2,4 kg, seguido por Miguel com 2,2 kg e, finalmente, Helena com 2 quilos exatos. 3 bebés pequenos, mas saudáveis, com traços que lembravam dolorosamente o pai ausente. Gabriel tinha os olhos claros de Rafael, Miguel havia herdado o formato do rosto e Helena tinha o sorriso assimétrico que Luna conhecia tão bem. Quando os colocaram em seus braços pela primeira vez, ela sentiu uma onda de amor tão intensa que varreu qualquer resquício de amargura que ainda pudesse carregar. Os primeiros dias no hospital foram um período de adaptação intensa. Luna aprendeu a amamentar 3 bebés, a trocar fraldas em sequência infinita, a interpretar os diferentes tipos de choro de cada um. Sua mãe chegou da beira interior no 2º dia após o parto, carregando iguarias caseiras e uma energia amorosa que transformou o quarto hospitalar em um ambiente mais acolhedor. Dona Maria assumiu os cuidados práticos enquanto Luna se recuperava da cirurgia, estabelecendo uma rotina que funcionaria como base para os primeiros meses em casa. Quando finalmente recebeu alta e voltou para a kitnet com 3 recém-nascidos, Luna enfrentou a realidade prática de criar trigêmeos sozinha em um espaço minúsculo. Ela havia reorganizado completamente o ambiente, transformando a sala em um dormitório improvisado com 3 berços alinhados, um trocador adaptado sobre a mesa da cozinha e um cantinho de amamentação com uma poltrona herdada de uma amiga. A rotina era matemática. A cada 3 horas, acordar os 3 bebés, trocar fraldas, amamentar, um por vez enquanto os outros esperavam, colocar para arrotar, tentar fazer dormir e reiniciar o ciclo. As primeiras semanas foram um teste de resistência física e emocional. Luna dormia no máximo 2 horas seguidas. Comia qualquer coisa que conseguisse preparar com uma mão enquanto segurava um bebê na outra. E descobriu reservas de energia que nem sabia que possuía. Mas mesmo nos momentos de maior exaustão, quando os 3 choravam simultaneamente e ela não sabia por qual começar, havia uma felicidade profunda que pulsava em seu peito. Eles eram seus filhos, sua família, sua razão de existir a partir daquele momento. Durante as madrugadas solitárias, amamentando bebés que ainda não distinguiam dia de noite, Luna olhava para seus filhos dormindo e sussurrava histórias sobre o pai. Contava que ele era um homem inteligente e determinado, que construía hotéis bonitos, onde as pessoas criavam memórias felizes, que tinha medo de amar profundamente, mas que provavelmente os amaria muito se os conhecesse. Não era mentira, nem fantasia. Era a versão mais generosa da verdade que ela conseguia oferecer, protegendo seus filhos do ressentimento e mantendo aberta a possibilidade de que um dia, talvez, eles pudessem conhecer Rafael sem carregar o peso de uma história de abandono. Os primeiros 6 meses de vida dos trigêmeos estabeleceram um ritmo próprio na pequena kitnet de Luna, uma sinfonia caótica, mas amorosa de choros, risadas, mamadas e noites mal dormidas. Gabriel, o mais velho por 3 minutos, revelou-se o mais tranquilo dos 3, dormindo por períodos mais longos e chorando apenas quando realmente necessário. Miguel era o comunicativo, expressando cada necessidade e emoção com uma intensidade que lembrava dolorosamente a determinação de Rafael. Helena, a única menina, desenvolveu uma personalidade doce mas decidida, sendo a primeira a sorrir conscientemente e a que demonstrava mais curiosidade sobre o mundo ao redor. Luna estabeleceu uma rotina militar para dar conta de tudo sozinha. Acordava às 5 da manhã para preparar o café e organizar as mamadeiras antes que os bebés começassem a despertar. A primeira mamada do dia acontecia às 6, seguida por banhos rápidos em sequência na pia da cozinha, única opção prática no apartamento pequeno. Ela aprendeu a trocar 3 fraldas simultaneamente, equilibrando um bebé no braço enquanto limpava o outro e vigiava o terceiro com o canto do olho.
O trabalho havia se transformado completamente. Luna desenvolvia projetos arquitetônicos inteiramente remotos, trabalhando durante as sonecas dos bebés ou nas poucas horas de tranquilidade noturna, quando todos dormiam ao mesmo tempo. Seu laptop vivia na mesa da cozinha, cercado por mamadeiras, fraldas limpas e brinquedos coloridos. Ela aprendeu a fazer reuniões virtuais com clientes durante a amamentação, mantendo a câmera estrategicamente posicionada para mostrar apenas seu rosto e disfarçar o caos organizado que era sua vida. Financeiramente, a situação permanecia apertada, mas controlável. Luna havia calculado cada cêntimo dos primeiros anos de vida dos trigêmeos, cortando gastos supérfluos e priorizando apenas o essencial. Comprava fraldas em atacado durante promoções, aceitou roupas de bebê, doadas por amigas que já eram mães, e transformou a alimentação própria em questão de sobrevivência básica. Mesmo assim, conseguia manter o apartamento sempre limpo e organizado, criando um ambiente acolhedor onde seus filhos pudessem crescer cercados de amor mesmo que não de luxo. Dona Maria, sua mãe, vinha da beira interior a cada 15 dias, carregando iguarias caseiras, fraldas compradas na cidade do interior onde custavam menos, e uma energia amorosa que transformava completamente a dinâmica da casa. Durante essas visitas, Luna conseguia tomar banhos mais longos, dormir algumas horas seguidas e até sair brevemente para resolver questões práticas, como idas ao mercado ou consultas médicas. Seu pai, embora mais reservado, demonstrava carinho pelos netos, enviando pequenos presentes feitos à mão, móveis de madeira, brinquedinhos simples, uma cadeirinha de balanço miniatura. Quando os bebés completaram 8 meses, começaram a mostrar personalidades ainda mais distintas. Gabriel desenvolveu uma fascinação por objetos musicais, acalmando-se instantaneamente ao ouvir qualquer melodia. Miguel era o explorador, sempre tentando se arrastar para fora do cercadinho, mexendo em tudo que conseguia alcançar com suas mãos curiosas. Helena era observadora. Ficava longos períodos apenas olhando ao redor, como se estivesse catalogando mentalmente cada detalhe do mundo que descobria. Foi nessa época que Luna começou a perceber semelhanças físicas mais definidas com Rafael. O formato dos olhos de Gabriel era idêntico ao pai, a linha da sobrancelha de Miguel seguia o mesmo desenho, e Helena havia herdado a covinha no queixo que aparecia quando Rafael sorria. Durante as mamadas noturnas, olhando para seus filhos à luz suave do abajur, Luna sentia uma mistura de saudade e resignação, perguntando-se se Rafael algum dia se arrependeria de não conhecer essas 3 pessoas maravilhosas que haviam herdado tanto dele. Enquanto isso, no Porto, Rafael vivia o auge profissional de sua carreira. O projeto de revitalização dos hotéis portuenses havia superado todas as expectativas, sendo capa de revistas especializadas e caso de estudo em escolas de administração. Sua marca havia se consolidado definitivamente no mercado nacional, e propostas de expansão internacional chegavam semanalmente ao seu escritório temporário na Foz do Douro. Externamente, ele personificava o sucesso empresarial português, jovem, inovador, construindo um império sólido baseado em visão estratégica e execução impecável. Mas internamente, Rafael enfrentava um vazio crescente que nenhuma conquista profissional conseguia preencher. As noites sozinho na cobertura luxuosa haviam se tornado quase insuportáveis. Ele tentara alguns relacionamentos superficiais com mulheres do círculo social portuense, executivas, artistas, herdeiras que frequentavam os mesmos eventos e restaurantes sofisticados. Todas eram interessantes, cultas, atraentes, mas nenhuma conseguia despertar nele a intensidade de sentimentos que Luna havia provocado. Durante caminhadas noturnas pela praia da Foz do Douro, Rafael se pegava observando famílias, pais empurrando carrinhos de bebé, casais jovens ensinando crianças pequenas a andar na areia, avós brincando com netos na beira do mar. Uma inquietação estranha começou a crescer dentro dele, um questionamento sobre o que realmente estava construindo com tanto esforço. Hotéis luxuosos e contas bancárias robustas pareciam
Conquistas vazias quando não havia ninguém especial para compartilhá-las. Em uma noite de insônia particularmente difícil, no final de novembro, Rafael tomou uma decisão impulsiva que mudaria tudo. Lembrou-se de que era aniversário de Luna, 29 anos completos no dia 25. Durante os meses que estiveram juntos, ele sempre planeara comemorações especiais para essa data e agora se sentia culpado por não ter nem mesmo enviado uma mensagem de felicitações. Movido por saudade e remorso, decidiu ligar para ela usando o sistema de videoconferência do hotel, com a desculpa de cumprimentá-la pelo aniversário. Eram quase 10 horas da noite quando Rafael discou o número que sabia de cor. A chamada demorou alguns segundos para ser atendida, e quando a tela do computador finalmente se acendeu, ele viu algo que o fez questionar se não estava tendo alucinações. Luna apareceu na imagem com o rosto cansado, mas luminoso, segurando um bebê que mamava tranquilamente, enquanto outros dois dormiam em seus braços, presos a ela por um pano porta-bebés improvisado. Rafael ficou completamente paralisado por alguns segundos, incapaz de processar o que estava vendo. Luna tinha 3 bebés, que pareciam ter poucos meses de vida, e estava claramente sozinha no apartamento pequeno que ele conhecia bem. Sua mente tentou encontrar explicações racionais. Ela havia adotado, estava cuidando de filhos de alguma amiga, qualquer coisa que não fosse a possibilidade óbvia que se formava em sua cabeça. Rafael? Luna disse seu nome com uma voz cansada, mas firme, sem demonstrar surpresa por receber a ligação. Pensei que você nunca mais entraria em contato. Ela ajustou Gabriel, que havia terminado de mamar, e o colocou sobre o ombro para fazê-lo arrotar, movimento que revelou melhor os outros 2 bebés que dormiam aninhados contra seu corpo. Luna, eu... Rafael tentou formar uma frase coerente, mas as palavras simplesmente não saíam. Seus olhos estavam fixos nos 3 pequenos seres humanos que ela carregava com tanta naturalidade. Um deles, que parecia estar acordando, abriu os olhos e olhou diretamente para a câmara. Rafael sentiu seu mundo desabar ao reconhecer seus próprios olhos olhando de volta para ele através da tela. Eles são meus. A pergunta saiu num sussurro quase inaudível, carregada de uma mistura de choque, terror e algo que poderia ser esperança. Luna olhou para ele com uma expressão que misturava cansaço, dor e uma resignação profunda. São Gabriel, Miguel, Helena, trigêmeos. Eles completaram 3 meses na semana passada. Sua voz era calma, mas Rafael conseguiu perceber o esforço que ela fazia para manter a compostura. 3 meses? Rafael sentiu as pernas ficarem fracas. Por que você não me contou? Eu tinha o direito de saber. Luna transferiu Helena para o outro braço e olhou diretamente para a câmara com uma frieza que ele nunca havia visto nela. Eu tentei, Rafael. Durante semanas eu tentei. Liguei dezenas de vezes. Mandei mensagens e e-mails. Você me bloqueou completamente. Então procurei sua irmã. Fernanda? O que ela tem a ver com isso? Eu liguei para ela quando descobri a gravidez. Expliquei a situação. Implorei para que ela te contasse. Ela prometeu que falaria com você no momento certo. Luna fez uma pausa, ajustando Miguel, que começara a se mexer. Aparentemente, esse momento nunca chegou. Rafael sentiu uma onda de raiva e traição que o fez tremer. Fernanda sabia. Sua irmã havia escondido dele a existência de seus próprios filhos durante meses, deixando Luna enfrentar uma gravidez de trigêmeos completamente sozinha. A magnitude da traição era quase impossível de processar. Luna, eu não sabia. Juro por Deus que não sabia. Eu nunca teria deixado você passar por isso sozinha se soubesse. Sua voz estava carregada de desespero, mas ela continuou olhando para ele com a mesma frieza distante. Não importa mais, Rafael. Eles estão aqui, estão saudáveis, e eu me virei sozinha até agora. Não preciso que você apareça agora se sentindo culpado ou obrigado. Helena começou a chorar, e Luna automaticamente começou a balançá-la suavemente. Eu criei uma vida para eles que funciona. Somos uma família completa. Mas eles são meus filhos também.
Eu tenho o direito de conhecê-los, de ser parte da vida deles. Rafael se levantou da cadeira, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de desespero total. Direito? Luna riu sem humor. Você abdicou de qualquer direito quando decidiu que era melhor me cortar da sua vida completamente. Estes bebés não conhecem você, Rafael. Para eles você não existe. Eu enfrentei a gravidez sozinha, o parto sozinha, as noites sem dormir, as preocupações, as decisões difíceis, tudo sozinha. Gabriel começou a chorar também, talvez sentindo a tensão emocional da conversa. Luna o acomodou melhor, sussurrando palavras tranquilizadoras que Rafael não conseguia ouvir claramente. Observando a cena através da tela, ele foi tomado por uma onda avassaladora de arrependimento e admiração. Luna havia se transformado em uma mãe completamente dedicada, capaz de cuidar de 3 bebés simultaneamente com uma competência que o impressionava e o fazia sentir-se ainda mais culpado. "O que você quer de mim agora, Rafael?" Luna perguntou depois de conseguir acalmar Gabriel. "Quer que eu finja que está tudo bem? Que aceite que você apareça quando der vontade e desapareça quando seus negócios ficarem mais importantes? Eu quero conhecer meus filhos. Quero ser pai deles." A declaração saiu com uma convicção que surpreendeu o próprio Rafael. Até aquele momento, ele nunca havia pensado conscientemente sobre paternidade. Mas olhando para aqueles 3 bebés que carregavam seus genes e características físicas, sentiu uma necessidade primitiva de protegê-los e amá-los. Ser pai não é algo que você decide ser quando é conveniente, Luna respondeu com firmeza. Ser pai é estar aqui às 3 da manhã quando eles estão doentes. É trocar fraldas, dar banho, ficar acordado noites inteiras quando eles têm cólica. É abrir mão de planos, reorganizar prioridades, colocar eles em primeiro lugar sempre. Você está preparado para isso? Rafael olhou para ela através da tela, percebendo pela primeira vez a profundidade da transformação que a maternidade havia operado em Luna. Ela estava mais magra, com olheiras profundas, mas havia uma força e uma determinação em seus olhos que ele nunca havia visto antes. Ela havia crescido, amadurecido, se tornado uma pessoa completamente diferente da arquiteta sonhadora que ele havia conhecido. Eu quero aprender, ele disse finalmente. Eu sei que estraguei tudo, que tomei decisões terríveis, que magoei você de forma imperdoável. Mas eles são meus filhos, Luna. Pelo menos me dê a chance de tentar ser o pai que eles merecem. Luna ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para cada um dos bebés que carregava. Helena havia parado de chorar e olhava curiosamente para a tela, como se pudesse sentir a importância daquele momento. Miguel dormia profundamente e Gabriel fazia pequenos sons satisfeitos após a mamada. Se você quiser realmente fazer parte da vida deles, Luna disse finalmente, vai ter que provar com ações, não com palavras. Eles não precisam de um visitante ocasional que aparece quando está se sentindo solitário. Eles precisam de consistência, de presença real, de alguém em quem possam confiar. Eu vou estar presente, Rafael prometeu, sabendo que estava fazendo o compromisso mais importante de sua vida. Vou reorganizar tudo, voltar para Lisboa, aprender tudo o que preciso saber sobre ser pai. Você tem um projeto de milhões no Porto, Luna lembrou com ceticismo. Não é isso que você sempre quis? Sucesso, reconhecimento, expansão internacional? Rafael olhou pela janela da cobertura, vendo as luzes da Foz do Douro se estendendo até o mar. Por meses, aquela vista havia representado suas conquistas, seu status, seu valor como empresário bem-sucedido. Agora, comparada às imagens dos 3 bebés na tela do computador, tudo aquilo parecia completamente sem sentido. O que eu sempre quis estava em Lisboa o tempo todo, ele disse, olhando diretamente para Luna. Eu só fui cobarde demais para admitir. A conversa se estendeu por mais alguns minutos, com o Rafael fazendo perguntas sobre os bebés, querendo saber detalhes sobre o parto, sobre como Luna havia conseguido se virar sozinha, sobre a saúde deles. Ela respondeu com uma mistura de cautela e cansaço, claramente ainda processando o reaparecimento súbito dele em suas vidas. Quando Helena, Miguel e Gabriel finalmente adormeceram nos braços de Luna,
Ela os acomodou cuidadosamente nos berços que Rafael conseguia ver ao fundo do pequeno apartamento. 3 berços pequenos alinhados lado a lado, tomando praticamente todo o espaço da sala. A imagem o fez perceber concretamente as condições em que seus filhos estavam crescendo. Um espaço minúsculo, recursos limitados, uma mãe exausta tentando dar conta de tudo sozinha. Luna, ele disse quando ela voltou para a frente da câmara. Eu vou embora do Porto amanhã mesmo. Vou voltar para Lisboa e não vou mais sair de perto de vocês. Prometo. Ela o olhou com uma expressão que misturava esperança e ceticismo. Rafael, você não pode simplesmente aparecer e revolucionar tudo. Eu criei uma rotina, uma estrutura. Eles têm horários, necessidades específicas. Se você realmente quer ser parte disso, vai ter que se adaptar à vida deles, não o contrário. Eu entendo. Vou me adaptar a qualquer coisa. Rafael sabia que estava fazendo promessas enormes, mas pela primeira vez em meses sentia que tinha um propósito real, algo que valia mais que todos os hotéis e contratos do mundo. Depois que a chamada terminou, Rafael ficou parado no escritório da cobertura por mais de 1 hora, tentando processar completamente o que havia acabado de descobrir. Ele era pai. Pai de trigêmeos, 3 bebés que já tinham 3 meses de vida e que ele nunca havia visto pessoalmente. A responsabilidade era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, Rafael cancelou todas as reuniões da semana, delegou a supervisão final do projeto portuense para seus gerentes mais confiáveis e pegou o primeiro voo para Lisboa. Durante as 2 horas de viagem, ele tentou imaginar como seria segurar seus filhos pela primeira vez. Como seria aprender a cuidar de 3 bebés simultaneamente? Como seria reconquistar a confiança da mulher que havia magoado profundamente, mas que nunca havia realmente parado de amar? Quando o avião pousou no aeroporto Humberto Delgado, Rafael sabia que sua vida havia mudado para sempre. O empresário bem-sucedido e emocionalmente distante que embarcara no Porto havia morrido durante aquele voo. Em seu lugar, nascia um homem assustado, mas determinado a se tornar o pai e parceiro que Luna e seus filhos mereciam, mesmo que isso significasse reconstruir completamente quem ele era como pessoa. O voo de Rafael pousou no aeroporto Humberto Delgado às 2 da tarde de uma quinta-feira chuvosa de dezembro. Ele saiu do aeroporto carregando apenas uma mala pequena e um nervosismo que crescia a cada quilômetro percorrido no táxi em direção ao bairro Alto. Durante o trajeto, tentou imaginar como seria ver Luna pessoalmente depois de quase 1 ano, como seria segurar seus filhos pela primeira vez, se ela realmente permitiria que ele fizesse parte da rotina deles. Quando chegou ao prédio onde Luna morava, Rafael ficou parado na calçada por alguns minutos, observando o edifício modesto de 5 andares, sem porteiro, com a fachada precisando de uma reforma. Era tão diferente dos locais onde estava acostumado a viver que se sentiu como um estrangeiro visitando outro país. Subiu as escadas até o 3º andar, pois o elevador estava variado, e parou em frente à porta do apartamento 32, onde uma pequena placa dizia Luna Carvalho, em letras simples. Bateu na porta 3 vezes com delicadeza, ouviu movimentos internos, o som de chaves sendo mexidas, e então Luna abriu a porta. Ela estava ainda mais magra do que parecia na videochamada, usando um moletom desbotado e calça de pijama, os cabelos presos de qualquer jeito. Mas seus olhos mantinham a mesma força que Rafael lembrava, agora intensificada por uma determinação maternal que o impressionou imediatamente. Você realmente veio, ela disse, sem esconder a surpresa na voz. Pensei que mudaria de ideia durante o voo. Prometi que viria, Rafael respondeu, tentando não demonstrar o nervosismo que o dominava. Posso entrar? Gostaria de conhecer nossos filhos. Luna hesitou por alguns segundos, depois abriu a porta completamente e se afastou para que ele entrasse. O apartamento era ainda menor do que Rafael havia imaginado. A sala havia sido completamente transformada em um quarto de bebés, com 3 berços ocupando quase todo o espaço disponível, um trocador improvisado sobre uma cômoda baixa e pilhas organizadas de fraldas, roupinhas e brinquedos. O sofá,
havia sido empurrado contra a parede para abrir espaço, e uma cadeira de amamentação ficava estrategicamente posicionada para observar todos os berços simultaneamente. Gabriel estava acordado, no berço da esquerda, observando um móbile colorido que girava lentamente acima de sua cabeça. Miguel dormia profundamente no berço do meio, com uma expressão serena que lembrava Rafael de suas próprias fotos de bebê. Helena estava no berço da direita, fazendo pequenos sons adoráveis enquanto brincava com os próprios pés. Rafael aproximou-se devagar, como se temesse acordar os que dormiam ou assustar o que estava acordado. Quando chegou perto do berço de Gabriel, o bebê virou a cabeça e o olhou diretamente, com uma curiosidade inocente que fez o coração de Rafael disparar. Era como olhar no espelho, mas vendo uma versão miniatura e perfeita de si mesmo. "Posso pegá-lo no colo?" Rafael perguntou, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Luna observou-o por um momento, avaliando suas intenções, depois acenou positivamente. "Apoie a cabeça. Ele ainda não tem controle completo do pescoço." Rafael estendeu as mãos trêmulas e ergueu Gabriel cuidadosamente, seguindo as instruções de Luna. O peso do bebê em seus braços era surreal, tão leve, mas ao mesmo tempo representando uma responsabilidade mais pesada que qualquer negócio que já havia conduzido. Gabriel o olhou com atenção por alguns segundos, depois sorriu um sorriso banguela, que derreteu completamente o coração de Rafael. "Ele é perfeito", Rafael sussurrou, sentando-se cuidadosamente na cadeira de amamentação com Gabriel nos braços. "Todos eles são perfeitos." "Eles são bebés normais", Luna corrigiu com firmeza. "Choram, fazem bagunça, acordam de madrugada, adoecem. Não são bonecas para você admirar quando tem vontade de brincar de papai." Rafael entendeu o recado. Luna não estava interessada em romantizar a situação ou facilitar sua entrada na vida dos filhos. Ela havia passado meses cuidando de trigêmeos sozinha e desenvolvido uma proteção feroz em relação a eles. Ele teria que provar que estava ali para ficar, que assumiria a parte difícil da paternidade, não apenas os momentos fotogênicos. Miguel acordou e começou a chorar. Um choro alto que imediatamente despertou Helena. Em segundos, o apartamento que estava silencioso se transformou em uma sinfonia de lágrimas. Luna moveu-se com eficiência automática, pegando Miguel no colo enquanto se dirigia para a cozinha. "Está na hora da mamadeira", ela explicou por cima do ombro. "Gabriel provavelmente vai querer também daqui a pouco. Você pode tentar acalmá-lo enquanto eu preparo." Rafael ficou sozinho com Gabriel, que começava a se agitar nos seus braços, provavelmente percebendo a chegada da hora de comer. Tentou balançá-lo suavemente como havia visto Luna fazer na videochamada, sussurrando palavras tranquilizadoras que soavam estranhas em sua própria voz. Gabriel parou de chorar por alguns segundos, como se estivesse avaliando esse novo cuidador. Depois recomeçou com intensidade renovada. "Não é assim", Luna disse, voltando da cozinha com Miguel no braço esquerdo e 2 mamadeiras na mão direita. "Coloque ele de pé contra seu peito, bata levemente nas costas. Ele pode estar com gases." Rafael seguiu as instruções e, para sua surpresa, Gabriel arrotou sonoramente e depois se acomodou contra seu ombro, parando completamente de chorar. A sensação de ter conseguido acalmar o filho pela primeira vez encheu Rafael de um orgulho absurdo. "Primeira lição de paternidade", Luna disse, oferecendo uma mamadeira. "Eles não vêm com um manual de instruções, mas sempre tem uma razão para chorar. Você só precisa descobrir qual é." As próximas 2 horas foram uma aula intensiva em cuidados com trigêmeos. Rafael aprendeu a segurar a mamadeira no ângulo certo para Gabriel não engasgar. Descobriu que Miguel preferia ser alimentado em movimento. Luna caminhava pela sala pequena enquanto ele bebia. E que Helena tinha o hábito adorável de segurar o dedo de quem a estava alimentando. Quando chegou a hora da troca de fraldas simultânea, Rafael enfrentou seu primeiro grande teste. "Você já trocou uma fralda na vida?" Luna perguntou, preparando o trocador com eficiência militar. "Nunca", Rafael admitiu, sentindo-se constrangido pela própria inexperiência. "Então vai aprender agora. Miguel é seu voluntário."
O que se seguiu foi uma comédia de erros. Rafael lutou com as abas da fralda, usou lenços umedecidos demais, quase deixou Miguel rolar para fora do trocador. Luna observou pacientemente, dando instruções precisas e corrigindo seus erros sem julgamento. Quando Rafael finalmente conseguiu colocar a fralda limpa, ela estava torta e provavelmente folgada. Demais, mas estava no lugar certo. Com o tempo você pega o jeito, Luna disse, ajudando-o a ajustar a fralda. Eu levei algumas semanas para conseguir fazer isso direito em 3 bebés seguidos. Durante o resto da tarde, Rafael observou Luna com admiração crescente. Ela havia desenvolvido uma eficiência surpreendente, conseguindo cuidar de 3 bebés simultaneamente com movimentos econômicos e precisos. Sabia exatamente quando cada um precisaria de atenção, interpretava diferentes tipos de choro, mantinha a casa organizada apesar do caos natural que 3 bebés trazem. Quando chegou a hora do jantar, Luna preparou uma sopa simples enquanto os 3 bebés dormitavam após a última mamada. Eles comeram em silêncio relativo, apenas o som ocasional de um dos bebés se mexendo nos berços quebrando a quietude. "Onde você está hospedado?" Luna perguntou, sem olhar diretamente para Rafael. "Ainda não decidi. Pensei em procurar um hotel próximo daqui, ou talvez alugar um apartamento temporário no bairro." Rafael fez uma pausa. "Quero estar perto deles, Luna. Quero participar da rotina, aprender a ser pai de verdade." Luna olhou para ele por alguns segundos, avaliando a sinceridade de suas palavras. "Há um prédio na rua de trás que tem apartamentos para alugar, por temporada. É simples, mas fica a 2 quadras daqui. Você pode ver os anúncios na internet." Rafael entendeu que era a forma de Luna de aceitar sua presença sem compromisso maior. Ela estava disposta a deixá-lo tentar, mas mantendo uma distância segura que poderia ser aumentada se ele desapontasse suas expectativas. Naquela noite, após ajudar Luna com o banho dos bebés, outra experiência aterrorizante que envolveu muito choro e água derramada, Rafael se instalou em um apartamento mobilado pequeno, mas limpo a 2 quadras de distância. Estava exausto de uma forma completamente diferente do cansaço que conhecia do trabalho. Era um cansaço físico, misturado com uma sobrecarga emocional que o deixou acordado até tarde, processando tudo o que havia experimentado naquele primeiro dia como pai. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao apartamento de Luna às 6 horas, horário que ela havia estabelecido para a primeira mamada do dia. Encontrou-a já acordada, preparando mamadeiras na cozinha enquanto os bebés começavam a despertar nos berços. Ela parecia surpresa com sua pontualidade, mas não fez comentários. "Gabriel sempre acorda primeiro", ela explicou, entregando uma mamadeira morna para Rafael. "Miguel é o mais sonolento e Helena fica no meio termo. Você pode ficar com Gabriel hoje." A rotina matinal se repetiu com Rafael tentando imitar os movimentos seguros de Luna, cometendo pequenos erros, mas aprendendo rapidamente. Quando chegou a hora do primeiro cochilo dos bebés, por volta das 9 da manhã, Luna finalmente se permitiu sentar no sofá com uma chávena de café. "Por que você realmente voltou?" ela perguntou, estudando o rosto de Rafael. "E não me diga que foi só porque descobriu que tem filhos. Você podia simplesmente enviar pensão alimentícia e continuar sua vida no Porto." Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. "Porque eu estava miserável lá. Porque percebi que tinha construído uma vida de sucesso, mas completamente vazia. Porque quando vi nossos filhos ontem à noite, entendi qual era a peça que sempre faltou no quebra-cabeças. E a sua carreira? Os hotéis? O projeto milionário? Vou reorganizar tudo para trabalhar de Lisboa. Talvez delegue mais, talvez venda algumas propriedades. Meus filhos são mais importantes que qualquer negócio." Luna o observou em silêncio, como se estivesse procurando sinais de mentira ou manipulação. "Rafael, você não conhece esses bebés há nem 24 horas. É fácil falar sobre reorganizar prioridades quando tudo ainda é novidade. Mas e quando Gabriel passar? A noite inteira chorando com cólica? Quando Miguel tiver febre e vocês ficarem horas no pronto-socorro? Quando Helena começar a engatinhar e você não puder tirar os olhos dela nem por um segundo?"
Então, eu vou ficar acordado a noite inteira. Vou passar horas no hospital, vou vigiar ela sem piscar. Rafael falou com uma convicção que o surpreendeu. Luna, eu sei que você não tem motivos para confiar em mim. Eu tomei a pior decisão da minha vida quando terminei nosso relacionamento. Mas estou pedindo uma chance de provar que posso ser o homem que vocês merecem. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina nova e intensa. Rafael chegava às 6 da manhã e ficava até as crianças adormecerem à noite por volta das 9. Ele aprendeu a preparar mamadeiras na temperatura certa, a dar banho sem fazer os bebés chorarem, a interpretar os diferentes tipos de choro de cada um. Miguel queria atenção constante quando acordava. Helena precisava de mais tempo para se sentir confortável após as mamadas, e Gabriel tinha períodos de cólica que exigiam caminhadas pela sala com ele no colo. Luna observava tudo com cautela, corrigindo erros, mas permitindo que Rafael aprendesse por tentativa e erro. Ela percebeu que ele realmente estava tentando, que chegava pontualmente todas as manhãs, mesmo quando estava visivelmente cansado, que não reclamava das tarefas mais desagradáveis, como trocar fraldas sujas ou limpar vômito. A primeira crise aconteceu na segunda semana. Helena desenvolveu uma febre alta durante a madrugada, e Luna ligou desesperada para Rafael às 3 da manhã. Ele chegou em 15 minutos, ainda de pijama, e juntos levaram Helena para o pronto-socorro infantil mais próximo. Passaram 6 horas na emergência, Rafael segurando Luna enquanto ela chorava de preocupação, até descobrirem que era apenas uma virose comum que passaria em alguns dias. Durante aquelas horas tensas no hospital, Luna percebeu que Rafael não estava ali por obrigação ou culpa. Ele segurava Helena com o mesmo desespero protetor que ela sentia. Fazia perguntas detalhadas aos médicos, exigia os melhores cuidados disponíveis. Quando Helena finalmente sorriu novamente depois de tomar o antitérmico, Rafael chorou de alívio, de uma forma que tocou profundamente o coração de Luna. Obrigada, ela disse no táxi de volta para casa, Helena dormindo tranquilamente em seus braços. Por ter vindo tão rápido, por ter ficado comigo. Ela é minha filha também. Rafael respondeu simplesmente. Não existe lugar onde eu preferiria estar. A partir desse episódio, algo mudou na dinâmica entre eles. Luna começou a aceitar a ajuda de Rafael de forma mais natural, permitindo que ele assumisse mais responsabilidades. Ele passou a ficar algumas noites por semana no sofá do apartamento, quando um dos bebés estava inquieto, dividindo com Luna os turnos de vigília. Rafael também começou a entender a realidade financeira em que Luna vivia. O apartamento pequeno, as roupas simples, as mamadeiras que ela esterilizava e reutilizava cuidadosamente, a forma como ela calculava cada cêntimo gasto com os bebés. Sem fazer alarde, ele começou a contribuir. Aparecia com fraldas, fórmula infantil, roupinhas que havia visto em promoção. Ofereceu-se para pagar um plano de saúde melhor para os trigêmeos, uma ama para ajudar Luna, mudanças práticas que melhorariam a qualidade de vida de todos. Não quero sua caridade, Luna disse quando Rafael sugeriu que procurassem um apartamento maior para acomodar melhor as crianças. Não é caridade, Rafael respondeu com paciência. São meus filhos também. Tenho responsabilidade pelo bem-estar deles, e pelo seu também. Luna resistiu por algumas semanas, mas gradualmente começou a aceitar que Rafael estava realmente comprometido em ser um pai presente e responsável. Ele havia transformado completamente sua rotina de trabalho, atendendo reuniões remotas durante as sonecas dos bebés, delegando viagens para sua equipa, priorizando estar presente nos momentos importantes. Quando os trigêmeos completaram 6 meses, Rafael organizou uma pequena festa no apartamento. Convidou os pais de Luna, que vieram da beira interior especialmente para conhecer o pai dos netos, e alguns amigos próximos dela. Foi a primeira vez que ele estava oficialmente presente em um evento familiar. E Luna percebeu como ele se esforçava para causar uma boa impressão nos pais dela, tratando-os com respeito genuíno e carinho. Dona Maria havia inicialmente demonstrado certa frieza em relação a Rafael, protegendo a filha de mais uma possível decepção.
Mas observando como ele cuidava dos netos, como se levantava automaticamente quando ouvia um choro, como conhecia as preferências e necessidades específicas de cada bebê, ela gradualmente começou a aceitá-lo. Ele mudou, ela sussurrou para Luna, enquanto Rafael brincava com Gabriel no chão da sala. Não é o mesmo homem que te machucou. Luna observou Rafael fazendo caretas engraçadas que arrancavam risadas dos 3 bebés e teve que concordar. O empresário frio e distante havia desaparecido, substituído por um pai dedicado que colocava suas necessidades em segundo plano sem hesitar. Naquela noite, depois que todos foram embora e os bebés estavam dormindo, Luna e Rafael se sentaram no sofá para conversar. Era a primeira vez em meses que ficavam sozinhos, sem a mediação constante dos cuidados infantis. Obrigada pela festa, Luna disse observando os trigêmeos dormindo nos berços. Eles adoraram toda a atenção. Eles merecem ser celebrados, Rafael respondeu. E você também. O que você fez sozinha esses meses, eu não teria conseguido. Luna ficou em silêncio por alguns minutos, processando as emoções complexas que sentia. O amor que havia sentido por Rafael nunca havia desaparecido completamente, apenas havia sido enterrado sob camadas de mágoa e desilusão. Vê-lo se transformar em um pai amoroso e presente havia reaberto feridas que ela pensava ter cicatrizado, mas também havia despertado esperanças que ela temia nutrir. Rafael, ela disse finalmente, eu preciso que você entenda que não podemos simplesmente voltar ao que éramos antes. Muita coisa aconteceu, muita dor foi causada. Se vamos tentar reconstruir alguma coisa, tem que ser algo completamente novo. Rafael olhou para ela com uma intensidade que a fez corar. Eu sei, e eu quero construir algo novo. Algo melhor do que tínhamos antes. Baseado em honestidade, compromisso, real. Amor verdadeiro por nossa família. Eles ficaram se olhando por alguns segundos, o peso do passado e as possibilidades do futuro pairando entre eles. Era o primeiro momento de intimidade real que compartilhavam desde o reencontro, e ambos sabiam que estavam em um ponto de virada crucial em suas vidas. Os meses seguintes trouxeram uma transformação gradual, mas profunda na dinâmica familiar que Luna e Rafael estavam construindo. O apartamento pequeno no bairro Alto continuava sendo o centro das atividades, mas agora havia uma presença masculina constante que mudara completamente a atmosfera do lugar. Rafael havia se mudado definitivamente para o apartamento alugado nas proximidades, transformando-o em uma extensão natural do lar dos trigêmeos. Quando Gabriel, Miguel e Helena completaram 8 meses, já engatinhavam pela casa com curiosidade crescente, transformando o espaço limitado em um parque de aventuras constante. Rafael havia instalado proteções em todas as tomadas, cantoneiras nos móveis e um portãozinho na entrada da cozinha. Ele aprendeu que ser pai de trigêmeos era um exercício constante de vigilância, antecipação e energia infinita. Foi nessa época que Rafael tomou uma decisão que mudaria definitivamente o rumo de suas prioridades profissionais. Durante uma reunião virtual com investidores internacionais interessados em expandir sua rede hoteleira para a Europa, ele percebeu que estava mais preocupado com o facto de Miguel estar tentando comer terra dos vasos de plantas do que com os números impressionantes que estavam sendo apresentados na tela. Senhores, Rafael disse, interrompendo a apresentação do consultor financeiro, preciso ser honesto com vocês. Minha vida mudou radicalmente nos últimos meses e não tenho mais disponibilidade para projetos que exijam viagens constantes ou atenção integral. Sugiro que busquem outros parceiros para essa expansão. Luna, que alimentava Helena na cadeira ao lado, olhou para ele com surpresa. Sabia que aquele contrato representava milhões de euros e a consolidação definitiva de Rafael como um dos principais empresários do sector no cenário internacional. Vê-lo recusar tamanha oportunidade por causa da família tocou-a de forma inesperada. Após a reunião, eles conversaram sobre a decisão enquanto os trigêmeos cochilavam. Você não precisava ter recusado, Luna disse, ainda processando o que havia presenciado.
Poderíamos encontrar uma forma de conciliar. Não, Luna. Eu já cometi o erro de priorizar negócios uma vez e quase perdi vocês para sempre. Não vou repetir o mesmo erro. Rafael sentou-se ao lado dela no sofá. Além disso, percebi que não preciso conquistar o mundo inteiro. Tenho tudo o que sempre quis bem aqui nesta sala. Era declarações como essa, acompanhadas de ações consistentes que gradualmente foram derretendo as barreiras que Luna havia construído ao redor do coração. Rafael não apenas falava sobre mudança de prioridades, ele vivia essa mudança todos os dias. Acordava antes dos bebés para preparar café para ela, assumia os turnos noturnos quando algum deles estava inquieto, planeara passeios familiares nos fins de semana que cabiam no orçamento apertado que ainda mantinham. A primeira vez que Luna permitiu que Rafael a beijasse novamente foi em uma tarde de domingo no Parque Florestal de Monsanto. Eles haviam levado os trigêmeos para um passeio no carrinho triplo que Rafael comprara, um investimento considerável que facilitou enormemente as saídas em família. Gabriel e Miguel dormiam embalados pelo movimento, enquanto Helena observava as árvores com fascínio. Estavam sentados em um banco próximo ao lago, compartilhando um lanche simples que Luna havia preparado, quando Rafael segurou delicadamente o rosto dela entre as mãos e a beijou com uma ternura que fez seu coração acelerar, como nos primeiros dias de namoro. Mas agora havia camadas extras de significado. Eles não eram mais apenas dois, jovens apaixonados, mas pais unidos pela responsabilidade e amor profundo por três pequenas vidas que dependiam deles. Eu te amo, Rafael sussurrou contra seus lábios. Amo você, amo nossos filhos, amo a família que estamos construindo juntos. Luna sentiu lágrimas nos olhos, mas agora eram lágrimas de felicidade e esperança renovada. Eu também te amo, ela respondeu. Nunca parei de amar. Apenas protegi meu coração para não sofrer de novo. Nunca mais vou te dar motivos para proteger seu coração de mim, Rafael prometeu, selando a declaração com outro beijo suave. Naquela noite, depois de colocar os trigêmeos para dormir, eles conversaram sobre o futuro com uma sinceridade que não existia no relacionamento anterior. Luna expressou seus medos de que Rafael pudesse se cansar da rotina doméstica, das noites mal dormidas, das limitações que uma família grande impunha. Ele, por sua vez, compartilhou suas inseguranças sobre ser um bom pai, sobre conseguir prover adequadamente para todos sem negligenciar a presença física que os filhos precisavam. Talvez devêssemos pensar em nos casar, Rafael sugeriu timidamente, brincando com os dedos dela. Não por convenção social, mas porque quero que você e as crianças tenham a segurança jurídica e financeira que merecem. Quero que vocês sejam oficialmente minha família. Luna ficou em silêncio por alguns minutos, considerando a proposta. O casamento sempre havia representado para ela um compromisso baseado em amor e parceria verdadeira, não em obrigação ou conveniência. Observando Rafael durante os últimos meses, ela começara a acreditar que eles poderiam construir exatamente esse tipo de união. Quando os trigêmeos completarem 1 ano, ela disse finalmente, se ainda estivermos construindo essa família juntos da mesma forma que agora, eu aceito me casar com você. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi mais radiante que qualquer conquista profissional que ele já havia alcançado. Eles selaram o acordo com um beijo longo e apaixonado, enquanto no quarto ao lado, 3 bebés dormiam tranquilamente, inconscientes de que seus pais estavam reconstruindo o alicerce da família que eles mereciam. Os meses seguintes trouxeram desafios e alegrias em medida igual. Gabriel começou a andar primeiro, seguido de perto por Helena, enquanto Miguel preferia engatinhar em alta velocidade, explorando cada canto do apartamento. O espaço pequeno se tornou definitivamente inadequado para 4 pessoas e 3 crianças ativas. Então Rafael e Luna começaram a procurar uma casa que pudesse acomodar adequadamente a família crescente. Encontraram uma casa térrea em um bairro residencial tranquilo, com 3 quartos, um jardim pequeno mas ensolarado e espaço suficiente para que cada criança tivesse seu próprio quarto quando crescessem. Rafael comprou a casa,
mas insistiu que o nome de Luna constasse na escritura como coproprietária, garantindo que ela tivesse segurança independentemente do que acontecesse entre eles. A mudança aconteceu quando os trigêmeos completaram 10 meses, uma operação logística complexa que envolveu desmontar e remontar 3 berços, transportar montanhas de brinquedos, roupas e equipamentos infantis. Rafael contratou uma empresa de mudanças, mas insistiu em carregar pessoalmente os itens mais importantes. As primeiras, roupinhas dos bebés, o móbile que Gabriel adorava, a cadeira de amamentação onde Luna havia passado incontáveis horas. No primeiro jantar na casa nova, eles sentaram no chão da sala ainda vazia, comendo pizza, enquanto os trigêmeos exploravam o espaço amplo com euforia contagiante. Helena havia descoberto que podia correr de um lado ao outro sem obstáculos. Gabriel estava fascinado com o eco que sua voz fazia no ambiente vazio, e Miguel havia encontrado um local perfeito perto da janela, onde a luz da tarde criava padrões interessantes no chão. Nossa primeira casa, Rafael disse, erguendo uma taça de vinho, barato em um brinde improvisado. Nossa família, Luna corrigiu, brindando com ele enquanto observava os filhos explorarem o novo lar. O primeiro aniversário dos trigêmeos foi celebrado com uma festa íntima no jardim da casa nova. Luna decorou o espaço com balões coloridos e faixas feitas à mão. Rafael contratou um fotógrafo para capturar cada momento importante. E juntos prepararam 3 bolinhos individuais que os bebés poderiam destruir à vontade. Os avós da beira interior vieram para a celebração, junto com os amigos mais próximos de Luna e alguns colegas de trabalho de Rafael que haviam se tornado genuinamente amigos da família. Durante a festa, Rafael observou Luna coordenando tudo com uma alegria serena que ele não via desde os primeiros meses de relacionamento. Ela estava verdadeiramente feliz, realizada não apenas como mãe, mas como mulher amada e respeitada. Os trigêmeos, agora andando com confiança crescente, corriam pelo jardim com risadas contagiosas, cercados de amor e atenção. Quando todos os convidados foram embora e os bebés estavam dormindo após um dia cheio de estímulos, Rafael e Luna se sentaram na varanda da casa, compartilhando uma garrafa de champanhe e observando as estrelas. Era o momento que ele havia esperado por meses. Rafael se levantou, pegou uma pequena caixa de veludo azul que havia escondido no bolso durante toda a festa e se ajoelhou na frente de Luna. Ela levou as mãos à boca, os olhos se enchendo de lágrimas de surpresa e emoção. Luna Carvalho, Rafael disse, sua voz tremendo levemente de emoção. Você me ensinou o verdadeiro significado de amor, família e coragem. Me deu 3 filhos maravilhosos e a chance de me tornar o homem que sempre deveria ter sido. Quero passar o resto da minha vida provando que mereço vocês, construindo memórias felizes, enfrentando qualquer desafio que aparecer. Quer se casar comigo? O anel era simples, mas elegante, um solitário delicado que refletia exatamente o gosto de Luna. Ela olhou para o homem ajoelhado à sua frente, não mais o empresário frio que havia conhecido, mas o pai amoroso e companheiro dedicado que ele havia se tornado, e sentiu seu coração transbordar de amor. Sim, ela sussurrou, depois repetiu mais alto. Sim, eu quero me casar com você. Rafael deslizou o anel em seu dedo, depois a beijou com uma paixão que continha toda a gratidão, amor e promessas para o futuro. Quando se separaram, Luna estava chorando de felicidade, e Rafael segurava-a contra o peito como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. O casamento aconteceu 6 meses depois, uma cerimônia íntima no jardim da casa, decorado por Luna com suas próprias plantas e flores colhidas na manhã da cerimônia. Gabriel, Miguel e Helena participaram como pequenos pajens, caminhando pelo improvisado corredor de flores com sorrisos banguela que derreteram o coração de todos os presentes. Luna usou um vestido simples, mas elegante, que havia escolhido pensando na praticidade de carregar bebés, e Rafael nunca a havia achado mais linda. Durante a troca de votos, ambos choraram ao falar sobre a jornada que haviam percorrido juntos,
os erros cometidos, as lições aprendidas e a família forte que haviam construído. Rafael prometeu ser não apenas um marido amoroso, mas também um pai presente todos os dias da vida de seus filhos. Luna prometeu continuar acreditando no amor deles, mesmo quando os desafios da vida testassem sua força. A lua de mel foi uma semana em uma pousada simples no litoral, com os trigêmeos incluídos no passeio. Rafael havia inicialmente sugerido uma viagem só para os dois, mas Luna insistiu que queria começar a vida de casada com toda a família junta. Eles passaram dias brincando na areia com as crianças, ensinando-as a sentir a textura da areia entre os dedos, observando-as se maravilhar com as ondas do mar. Durante uma das noites na pousada, quando as crianças dormiam profundamente cansadas pelas atividades do dia, Luna e Rafael fizeram amor pela primeira vez desde o reencontro. Foi um encontro carregado de emoção, ternura e promessas silenciosas de futuro compartilhado. Eles redescobriam os corpos um do outro, mas agora com a maturidade emocional que a parentalidade havia trazido. 2 meses após o casamento, Luna descobriu que estava grávida novamente. A notícia chegou em uma manhã comum, quando ela percebeu que alguns sintomas familiares haviam retornado. Desta vez, não havia medo ou solidão, apenas uma alegria transbordante que dividiu imediatamente com Rafael. Um bebê? Rafael perguntou, pegando-a no colo e girando na cozinha enquanto os trigêmeos assistiam da cadeirinha de alimentação, batendo palmas sem entender o motivo da euforia dos pais. Um bebê, Luna confirmou, beijando-o com toda a felicidade que sentia. Nossa família vai crescer. A segunda gravidez foi vivida de forma completamente diferente da primeira. Rafael acompanhou cada consulta médica, montou o quarto do novo bebê, participou ativamente das decisões sobre parto e cuidados pós-natais. Os trigêmeos, agora com quase 2 anos, demonstravam curiosidade crescente sobre a barriga da mãe, fazendo carinho suave quando Rafael explicava que havia um bebê crescendo ali dentro. Sofia nasceu em uma manhã ensolarada de primavera, pesando 3,2 kg. Uma bebê saudável e tranquila que completou a família Mendonça Carvalho de forma perfeita. Gabriel, Miguel e Helena conheceram a irmãzinha no hospital, tocando-a delicadamente com supervisão dos pais, demonstrando uma proteção instintiva que emocionou Luna até as lágrimas. Agora, 3 anos após aquela videochamada que mudara tudo, Rafael observava sua família no jardim da casa durante um churrasco de domingo. Gabriel havia se tornado um menino observador e sensível, que adorava ouvir histórias e cuidar das plantas com a mãe. Miguel mantinha sua energia contagiosa, explorando cada canto do jardim com curiosidade infinita. Helena revelara uma personalidade doce, mas determinada, sempre protegendo os irmãos menores com um instinto maternal precoce. Sofia, aos 6 meses, observava tudo com olhos grandes e curiosos, sendo disputada no colo por todos os irmãos. Luna estava mais linda do que nunca, irradiando a felicidade serena de uma mulher realizada em todos os aspectos da vida. Ela havia conseguido equilibrar a carreira com a maternidade, desenvolvendo projetos arquitetônicos que podia executar principalmente de casa, enquanto Rafael assumira a maior parte das viagens de negócios necessárias. Em que você está pensando? Luna perguntou, aproximando-se dele na varanda onde estava observando a família. Em como somos sortudos, Rafael respondeu, envolvendo-a nos braços. Em como quase destruí tudo por medo, e como você foi generosa o suficiente para me dar uma segunda chance. Luna sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. Acho que era destino. Esses 4 pequenos precisavam dos 2 pais presentes. De alguma forma, tudo conspirou para nos trazer de volta um para o outro. Rafael olhou para a pequena miniatura da cidade de Lisboa, que Luna havia lhe dado anos atrás, agora orgulhosamente exposta na estante da sala. A inscrição, porque todos os caminhos te levam a casa, havia se tornado profética. Ele havia percorrido um longo caminho de crescimento pessoal, superado medos profundos, aprendido o verdadeiro significado de sucesso e prioridades. Obrigado, ele sussurrou no ouvido de Luna. Por quê?
por me ensinar que o verdadeiro império não tem colunas de mármore ou suítes de luxo, por me mostrar que a maior riqueza são 4 corações batendo junto ao meu, uma casa cheia de risadas e a promessa de envelhecer ao lado da mulher que eu amo. Sofia começou a chorar no jardim, interrompendo o momento romântico, e os dois se dirigiram automaticamente para cuidar da filha. Gabriel, Miguel e Helena também correram para ajudar, criando um círculo familiar amoroso ao redor da irmãzinha. Observando a cena, Rafael percebeu que havia finalmente encontrado o equilíbrio perfeito entre ambição profissional e realização pessoal. Seus hotéis continuavam prosperando sob gestão competente, mas agora eram apenas o meio para sustentar a vida que realmente importava. Quando os filhos crescessem, talvez expandisse novamente os negócios, talvez viajasse mais, mas sempre voltaria para casa todas as noites, sempre priorizaria os jogos de futebol no quintal, as histórias antes de dormir, as conversas na varanda com Luna. Naquela noite, depois que todas as crianças estavam dormindo, Luna e Rafael se sentaram na varanda, observando as estrelas e planeando o futuro. Falaram sobre a escola dos trigêmeos, sobre as primeiras palavras de Sofia, sobre uma possível viagem em família para conhecer a Europa quando todos estivessem maiores. Eram planos simples, centrados na família, baseados em amor e companheirismo verdadeiro. Você se arrepende de alguma coisa? Luna perguntou, brincando com a aliança dele. Rafael pensou por alguns segundos antes de responder. Me arrependo de ter demorado tanto para entender o que realmente importa. Me arrependo de ter te machucado, de ter perdido os primeiros meses de vida dos nossos filhos. Mas não me arrependo do caminho que percorremos, porque ele nos trouxe até aqui. Luna sorriu, beijando-o suavemente. Eu também não me arrependo. Cada dificuldade nos tornou mais fortes, mais unidos. Agora sabemos que podemos superar qualquer coisa juntos. Eles ficaram abraçados na varanda até tarde, observando as luzes da cidade ao longe, ouvindo os sons suaves dos filhos dormindo no quarto ao lado. Era uma felicidade simples, mas profunda, baseada em amor verdadeiro, comprometimento mútuo e a certeza de que haviam construído algo sólido e duradouro. O pequeno Gabriel apareceu na porta da varanda, segurando seu ursinho de pelúcia e esfregando os olhos sonolentos. Papai, mamãe, tive um sonho, ele disse com a voz pastosa de sono. Vem aqui, amor, Luna chamou, abrindo os braços para recebê-lo. Gabriel se acomodou entre os pais, aninhando-se contra eles com confiança total. Sonhei que éramos uma família muito feliz e que nunca íamos nos separar. Rafael e Luna se olharam por cima da cabeça do filho, sorrisos emocionados iluminando seus rostos. Não foi um sonho, Gabriel, Rafael disse suavemente. Foi uma promessa que se realizou. E enquanto as 3 gerações da família Mendonça Carvalho descansavam abraçadas sob o céu estrelado, Rafael entendeu finalmente que havia construído o único império que realmente valia a pena. Um lar repleto de amor, uma família unida por laços inquebráveis, e a promessa silenciosa de que, não importasse quais tempestades viessem, eles sempre enfrentariam tudo juntos.